Vamos lá, né? Voltamos aqui. Né? A gente tem duas condições aqui a nivelar, tá? Que é a arritmia e, é, e doença cerebrovascular, né? Então, vamos lá. Lactente com 1 ano de idade apresenta história de febre e frequência cardíaca 200. 1 ano de idade, 200. O eletrocardiograma traçado mostra das P normais, seguidas de QRS. O intervalo PR é constante. Diante dessas características, trata-se de quadro de... Eu tenho intervalo PR constante, quer dizer que o meu nó sinusal está funcionando, né? Chama bastante atenção essa frequência muito elevada, né? Mas, mano, intervalo PR constante e taquicardia sinusal aqui. Taquicardia sinusal, QRS normal, frequência cardíaca maior que 100, ritmo regular, no da P positivo, em D2, D3, AVF, morfologia habitual do QRS. Com o diagnóstico e tratamento da arritmia baixo, né? Esse aqui é um Torsade ou fibrilação ventricular. A fibrilação atrial a gente já sabe que não é. Torsade ou não é um Torsade? Torsade de Poin é essa torção de pontas aqui. Me parece Torsade, né? Então vou ficar com Torsade. E aí sulfato de magnésio, cardioventricular, fibrilação ventricular, Torsade de Poin, sulfato de magnésio. Torsade, né? Os medicamentos são indicados para a prevenção de novos episódios de fibrilação ventricular na criança. Fibrilação ventricular. Lidocaína ou amiodarona ou lidocaína ou verapamil. Fenitoína, né? Não, acho que eu... Lidocaína ou amiodarona. A amiodarona e lidocaína pode ser utilizada no caso de FV persistente para prevenir novos episódios. Paciente de 52 anos, sexo masculino, previamente rígido assintomático, comparece a consultar de rotina no ambulatório. O exame físico chama a atenção suprainflar diastólico, no foco mitral. Em ritmo cardíaco irregular, com frequência cardíaca em torno de 84. Realizado o eletrocardio e ecocardiograma transtorácico que evidenciou estenose mitral moderada. Beleza. Né? Então, na hora de transmitir, né, que é a diástole, na hora de transmitir sangue da aurícula para o ventrículo, a gente tem esse sopro sendo gerado, né, por conta da estenose mitral. Qual conduta deve ser tomada? Então, eu tenho o eletrocardiograma aqui, vamos ver o que essa nossa estenose está induzindo, né? Varoxaban, sem necessidade de monitoração em varfarin e internar o paciente para manter conduta expectante para o paciente apresentar baixo risco de complicações, né? 52 anos, sexo masculino. Vamos dar uma olhada aqui. Então, o que a gente tem, né? O que a gente tem? Então, D1, D2, tal, AVF, né? Não consigo ler muito bem esse eletrocardio, né? Mas eu consigo ver irregularidade, né? Entre eles. Não consigo ver onda P despolarizando, né? P precedida, P que precede QRS, né? E o ritmo é irregular, então isso é uma fibrilação atrial. O paciente tem essa fibrilação atrial provavelmente porque, né? Essa estenose gera certa hipertrofia do meu é, do meu estenose gera certa hipertrofia do meu da minha aurícula, né? A gente tem ali assim se desenvolvem ali certos focos ectópicos, né? E a gente tem a fibrilação acontecendo, né? Se não me engano, essa é a explicação psicopatológica. E aí o que a gente faz? Faz um eco para ver se não tem trombo. Não tem trombo? E aí, varfarin ou rivaroxaban? E
Iniciar o uso de rivaroxabana sem necessidade de monitorização do INR. Realizar a monitorização do INR ambulatorialmente. Internar o paciente para administrar enoxaparina e iniciar o uso de varfarin. Mas ele está assintomático, vou internar assim, né? Só por causa do traçado. Manter conduta expectante. Conduta expectante que vai para casa sem nada assim. Ele tem fibrilação atrial. É assintomático, tem um sopro importante, mas a frequência é tranquila. Assintomático. Eu achei por acaso, olha. Consulta de rotina e tal, né? Então, né? Cardioverter ou não cardioverter, né? A gente pode criar uma condição, né? Tentando fazer isso aqui. Olha, não era isso, né? Confirma os destinos confiados do exame físico. Necessidade de abertura, roupa e tal. Varfarina. A chance do nosso paciente de apresentar trombo nessa câmara é muito alta. Não podemos correr o risco desse trombo lhe causar um AVE, qualquer outro evento trombo. Valvar, não aplicamos escorte de Vasque porque já indica alto risco, portanto, anticoagulação. Não entendi por que B e não C, uma vez que não poderíamos enviar varfarina sem antes fazer heparina para colocar o paciente em RNMARC 2, já que varfarina nos primeiros dias tem efeito para coagulante por induzir diminuição de fatores anticoagulantes endógenos. Da mesma forma aqui, se não existe dúvida que a resposta é varfarina, mas não entendi o erro na letra C, tal. Complicado aí. Paciente com estenose mitral mais fibrilação atrial no eletrocardiograma igual a alto risco de tromboembolismo, deve ser anticoagulado. Melhor opção de tratamento é a varfarina, que deve ser ajustada de acordo com a RNA, manter 2 e 3, né? A varfarin e realizar. Então, isso aqui eu nunca marcaria, né? Aquele detalhe ali em relação ao início do uso da varfarin, eu não saberia, mas por algum motivo bizarro eu achei que não tá aí, né? Todos atualizados, faz muito tempo que eu não visito esse tema, as taquiarritmias. Eu gosto do tema, é interessante. Durante 10 anos chegou a emergência, queixando de mal-estar, cansaço dos esforços, forma que há 4 dias teve no pronto atendimento por fadiga importante, dificuldade respiratória e tosse seca que ocorriam há aproximadamente 2 dias. Realizou hemograma, sumário de urina, radiografia que não mostraram alterações, foi liberado com prescrição de eritromicina. Tá. Negava febre e outros sintomas. Ao exame, temperatura 36, frequência 174. Chegou agora, né? Mal-estar e cansaço de esforço. Pulso radiais simétricos, finos, arrítmicos. Pulso carotídeo arrítmico. Tempo de enchimento capilar 4. Mas com amor, tal. Palpável. Afinal, ao final do exame clínico, referiu náuseas e apresentou síncope. Verificando-se a ausência de pulso, foram iniciadas compressões torácicas de imediato, tendo retornado os batimentos cardíacos, cujo ritmo traçado abaixo. Indica o passo terapêutico seguinte no atendimento dele, né? Então ele retornou o batimento cardíaco. Ele teve síncope, fizeram compressões torácicas, né? Então a gente teve síncope, com assistolia, né? Ausência de pulso, AESP, não assistolia, mas AESP. Iniciaram as compressões torácicas de imediato, né? Agora os batimentos cardíacos retornaram. Com o seguinte traçado, a gente vai fazer cardioversão elétrica, né? Perfeito. Nossa, eu não lembro de ter ou não respondido pergunta disso aqui, mas no texto assim é complicado, né? 2 anos, arterial diabetes, gota e doença renal crônica. Em uso de enalapril, 10 mg, 12 horas, cada 12. Procura funcionamento dos meses vem apresentando palpitações, tá?
Então, pensar aqui que ele tem uma fibrilação. O exame físico apresenta PA 160 por 70, frequência cardíaca de 64, RFR e tal, com bolhas cardíacas arrítmicas na escuta e com pulso irregular, né? Exatamente, sem outra alteração no exame. Você realizou um eletrocardiograma que revelou o diagnóstico de fibrilação atrial, tá? Né? Das escolhas a seguir sobre a estratégia para a prevenção de fenômenos embólicos, a mais adequada é ele usa só enalapril. É isso. Em gota de doença renal crônica. Varfarin, realizar o ajuste da dose periodicamente com alvo de TAP com RNI entre 2 e 3. 72 anos, né? Portador de hipertensão arterial, diabetes AS com clopidogrel. Deixa pensando em infarto. Opa, não sei, hein, se tem contraindicação, hein? Bom, pensar aqui. E acertei aí. A gente marcou D, né? Você pode iniciar ambulatoriamente para não se infectar com alto risco, eventos módicos prévio. Não há necessidade de internação para iniciar a medicação. Isso, masculino. Tem indicação de anticoagulação. Seriam preferidos anticoagulantes novos, como Rivaroxaban, Pixaban, da Bigatran. E não nos foi dado isso na questão. Bom, vale lembrar. O warfarin só é mais indicado que os demais anticoagulantes citados acima. Só é mais indicado quando o paciente tem doença valvar ou CLCR menor que 15. A warfarin foi feita de forma isolada, suspendendo a heparina após. Por que não marcar na letra D? Obrigatoriamente, palavra forte para prova, tem que ser feita heparina endovenosa em tá lá. Tá aí, né? Negócio de prova, né? Obrigatoriamente. Então. Fora operatório, válvuloplastia mitral, válvuloplastia mitral evolui com taquicardia supraventricular, com CG motorizações irregulares em onda P, né? Fibrilação atrial. Essa é tranquila. Chega ao departamento de emergência com história de palpitações. Palpitações sempre me lembra de, né? Taquicardia, parece que é S estreito. Temos um ataque cardíaco complexo, que é esse estreito. Então tá, né? O ritmo é supraventricular. Frequência cardíaca de 190 e pressão arterial sistólica de 100 por 80. Então não se transmite, né? O que a gente faz? Cateterismo, manobra vagal, compressão do seio carotídeo. Pode ser. Manobra vagal, pode ser. Próximo tratamento inicial, tratamento de taquicardias supraventriculares paroxísticas. Sobre o exame físico na fibrilação atrial sinusite incorreta. Existe nítida variação de amplitude de pulso, sendo essa menor quanto mais próximas estiverem as ondas de pulso. Tá? O reforço pré-sistólico aumentado, a ausculta de uma quarta bolha em borda externo inferior esquerda é perceptível, principalmente em frequências cardíacas mais elevadas. Invariavelmente, a irregularidade na frequência cardíaca é verdadeira. Traçagem de pulso jugular apresenta a abolição da onda A. Eita! Aí, ó. Processo de pulso jugular apresentar a abolição da onda A. Eu não me lembro exatamente o que se refere à onda A. Tendo essa menor variação na amplitude de pulso, é menor quanto mais próximas estiverem as ondas de pulso. Isso tem lógica. Com reforço pré-sistólico aumentado, a ausculta de uma quarta bolha em borda externa inferior esquerda é perceptível.
principalmente em frequências cardíacas mais elevadas. Vou nesse aqui. E não, né? Errou. Qual achar no paciente com FA nunca pode mostrar em seu exame físico? A quarta bulha. Isso ocorre em razão da fibrilação dos átrios, que leva à perda da contração atrial, que é uma das bases fisiopatológicas da quarta bulha. Nossa, tá aí. Nossa, que juvenil, hein? Não era média, não. Essa questão era fácil, né? O paciente tem fibrilação atrial. O que que acontece? Os átrios não contraem. O átrio não contrai. O átrio não contraindo, ele não pode produzir quarta bulha. Porque é o átrio contraindo que produz quarta bulha. O átrio contraindo contra uma musculatura um pouco mais enrijecida ali. É básico, simples, né? Não... Fibrilação atrial é correto. Pode ter ritmo regular em paciente com marcapasso cardíaco. Sim. O cara tem marcapasso. É menos frequente em pacientes com doença cardíaca associada, não, né? Riscos diminui com a idade. A anticoagulação diminui o risco de AVE, mas não a formação de trombos. Diminui sim a formação de trombo. Pode ter ritmo regular, como paciente com marca-passo. O marca-passo é exatamente para isso, para regularizar o ritmo. Ou é pelo menos a tentativa. Taquiarritmias foi, né? E aí fica faltando aqui, né? Então taquiarritmias a gente consegue nivelar. E aí fica faltando aqui doença cerebrovascular. Vou fazer aqui, vou tentar fazer rápido. Eu ia fazer sem gravar, né? Mas doença cerebrovascular. Doenças cerebrovasculares e tá aí. Vamos tentar nivelar gravando, né? Porque na verdade eu já tô atrasado, eu queria pausar essa nivelação, né? Pra almoçar e voltar. Nós vamos seguir. Menino com funcionalidade neurológica preservada até então, que estava em Barra do Garças MT. 34 sub de hemiplegia esquerda, heminegligência, desvio tônico do olhar sem perda da consciência, né? Afetação à direita. Aqui. Antecedente de hipertensão arterial sistêmica, bem controlado tabagismo. Chega ao ponto de Goiânia com 9 horas de sintomas. Ao exame físico, NIH, 16, estabilidade hemodinâmica. Hemoglicoteste 10, perfeito, tem que ser feito sempre. Tomografia do crânio sem contraste, não evidencia lesões agudas, né? Então eu faço tomografia aqui para observar se eu tive sangramentos, né? Se tem hemorragia. Então não tem hemorragia, tem trombo impactando, né? É o que eu tô pensando. Mulher, tal. A disponibilidade de neuroimagem multimodal, né? Diante desse caso, a conta de urgência mais associada à reversão do sintoma e melhora do prognóstico em 90 dias é imagem multimodal e se presente de trombose endovenosa não podemos fazer, né? Da UTI crânio presente com trombectomia mecânica. Com esse tempo de evolução aqui, não é de 6 a 8 horas, né, que a gente vai tentar fazer trombectomia mecânica segundo o Resident, né? Dados de UTI, observação em sala de urgência, manejo pressórico e glicêmico rigorosos. Craniectomia descompressiva é até 24 horas do... Descompressiva do quê? Não tem sangramento, né? E aí? Como é que é? Surpreendendo paciente com quadro neurológico até 6 horas de sintomas e até próximo de 24 horas tem mostrado algum benefício em recuperar a área de penumbra, porém, efetivamente, é bem menor com esse delta T. Não. Os resultados seriam até 6 horas. Em vasos calibrosos, como cerebral média, mas pode ser feito até 24 horas. Então tá aí, né? Fica aí. Vamos voltar aqui só para ver um comentário. Dá uma olhada no comentário aqui. Então vamos ver aqui. 9 horas depois da janela terapêutica indicada para a realização de trombólise, são até 4,5 horas nesse sintoma. Assim, ele não tem indicação de trombólise química com alteplase. Beleza. Dessa forma,
Para melhor prognóstico e reversão dos sintomas, podemos pensar em trombectomia mecânica caso o serviço ofereça essa opção. É, podemos pensar em, né? Podemos pensar em. Claro que aí ia estar em UTI, né? Bom, ansiedade, tal, enfim. Então, diabetes, tabagismo, hipertenso, procura atendimento médico por desvio de rima labial, paresia direita, afasia e afasia de 2 horas. Evoluiu com rebaixamento de sensores, necessidade de tubação endotraqueal, tá? Tomografia de câncer, cefálico isquêmico, acometendo. Então, na tomografia a gente conseguiu ver a, a isquemia. Mais de metade do território cerebral, cacete. Em relação a esse caso clínico, com base nos conhecimentos médicos correlatos, uma pressão arterial maior ou igual a 230 por 90 não contraindica a presença de trombólise com maior segurança dessa paciente. Então a gente tem, né, vasoclusão, né, com a gente tem vasoclusão, né, acidente vascular isquêmico, vascular encefálico isquêmico, foi observada na tal. E a grande pergunta, com afetação de metade, mais que metade do território cerebral, né, em relação a uma pressão arterial maior ou igual a 230 por 90 não contraindica para a realização de trombólise com maior segurança dessa paciente. Então a gente vai fazer trombólise de qualquer maneira. Dessa paciente, né? Ela tem uma afetação de mais de metade do território cerebral, né? Se eu deixar, ela vai morrer, né? E aí contraindica? Ah, quero dizer que não. Contraindica. Nossa, e era uma coisa que tinha bem clara na cabeça. Faz tempo que estudou e tal, beleza, né? Ano retrasado, se não me engano, a última vez que eu me relacionei com esse tema. Mas, né, a PA deve ser menor que 180 por 110, né? Então, o que a gente vai fazer aqui ir, é, ir controlar essa tensão arterial agressivamente, né? E depois tentar, né? Tá aí, gabarito errado. Beleza. Errei duas aqui já. Sugerem que a terapia com AS pode estar associada à diminuição do AVC entre mulheres diabéticas. Dos itens abaixo, qual apresenta erro? Ocorre uma diminuição do infarto agudo no miocárdio. AS pode estar associada à diminuição do AVC entre mulheres diabéticas. Tá. Qual apresenta erro? O que está errado aqui? Ocorrem que as reduções de risco obtidas com baixas doses foram tão significativas com doses mais elevadas. E que a decisão sobre tratamento com AS deveria ser feita coletivamente. Baixa dose. Indicação de terapia antiplaquetária nos pacientes de muito alto risco, incluindo aqueles com DAD, DACL e eventos cardiovasculares prévios. Benefício estabelecido. Acho que eu vou marcar essa. Porque essa questão aqui está configurada de um jeito esquisito, né? A gente está falando de pá, entre mulheres diabéticas e os índices abaixo ocorre diminuição do infarto agudo do miocárdio entre entre homens diabéticos. Acho que isso aqui está correto. Acho que já essa era benéfica a prevenção primária de doença cardiovascular nos pacientes de alto risco e que a decisão sobre o tratamento com essa deveria ser feita coletivamente. Não vejo nada de errado aqui. O benefício é estabelecido. Muito alto risco. Ah, tá errado aqui. Questão esquisita, né?
Proteger. Meta-regressão sugerem que a terapia com aspirina pode estar associada a uma diminuição do AVC entre as mulheres diabéticas e uma diminuição do IAM entre os homens diabéticos e que as reduções de risco obtidas com vegetal são tão grandes quanto as obtidas com doses mais elevadas. O estudo concluiu que a baixa dose de aspirina era benéfica para a prevenção primária de DCV e que a decisão com aspirina deve ser feita individualmente. Coletivamente, eu pensei que, tipo, coletivamente não olhando para as pessoas em si, né? Nossa, questão horrível. Coletivamente, no sentido de olhar para um grupo multiprofissional, né? Questão horrível. HSA Guarujá. Quais são os critérios de inclusão de substituição de terapia fibromialgia em pacientes com quadro de acidente vascular cerebral isquêmico agudo, né? Tá sangrando, pode sangrar, tá te secando, tem coisa na cabeça. Terapia fibrinolítica. Plano de medicação. Início dos sintomas até 4 horas e meia início dos sintomas neurológicos até 4 horas e meia. Isso, até 4 horas e meia do início da terapia fibrinolítica. Isso aqui tá certo. Ausente melhor. É bom, acho que aqui tá tudo certo. PDA aí, né? Quem leu aí com marcou de ansioso aí a questão. Sobre isquemia cerebral de origem extracraniana, marque a correta. Origem extracraniana. Este Takayasu pode levar a isquemia cerebral extracraniana, sendo mais comum em homens a partir da sexta década de vida. Mas mais frequentemente em pacientes de sexo feminino. A aterosclerose não é causa comum de ataque isquêmico transitório e de acidente vascular cerebral. Sempre o melhor tratamento. Sempre o melhor tratamento. É difícil de responder isso. Takayasu, por algum motivo, eu acho que é mais comum às mulheres. Média a questão. Feminino, diabetes, hipertensão, dá entrada no pronto-socorro, com quadro de afasia, me parecia direito a 1 hora. Dá pra fazer tudo nela, né? Vamos lá, vamos cuidar dela. Realizou tomografia de crânio que evidenciou o sinal da artéria cerebral média esquerda hipertensa. Hiperdensa deve ser, né? Contraindicação absoluta para a trombólise. Antecedente de outro quadro AVC isquêmico há 2 meses. Não, idade de 76 anos. Não, né? Plaquete 140 aqui. Plaquetopenia. Vou marcar isso. Não é 2 meses, já não é suave? Dá uma olhada aqui. Vamos ver. Suspeita SA. Em qualquer momento da vida haver hemorrágica, neoplasia intraaxial, tal. Ou eu tinha conhecido plaquete marque 100 mil. Marque 100 mil, não 140. Então eu acho que o erro aí foi muito claro, né? Nos últimos 3 meses aí havia isquêmico, né? Complicado. Questão: paciente de 50 anos de idade, diabético, tabagista, hipertensa, procura atendimento médico por desvio da rima labial e parede direita, 2 horas. Com rebaixamento, o que a questão quer? Vamos dar uma olhada. Alto risco de síndrome de mobilidade, que vai pacientes acamados por períodos prolongados, sendo a hipercalemia, hipercalcemia e reabsorção óssea achados frequentes. É verdadeiro. Dentre as medicações em uso, tratamento para fazer agudo da AVC, temos alteplase,
Sabem- Sabendo que a paciente pesa 90 quilos, qual a dose preconizada para infusão endovenosa em bolos e depois infusão de 60 minutos para o tratamento fibrinolítico ao paciente em questão? Aí saber a dose, né, irmão? É saber a dose, né? Não, eu vou aqui. 8.1, 72.9. Questão para lá de específico. Felizmente não é um CQ muito abordado, né? Então, 0.9 miligrama quilo intravenoso, né? É isso aí. Pronto. Simples assim. A gente colocou aqui, né? E difícil a questão. Ser indicador mais específico e sensível de que a doença cerebrovascular era a causa do comprometimento cognitivo do paciente. Diagnóstico de hipertensão, infartos colaterais no tálamo, observados na ressonância magnética, único infarto no cerebelo, história familiar de demência, dificuldade de memória. Mais específico e sensível de que a doença cerebral era a causadora do comprometimento. Olhar na ressonância que tem lesão, né? Não pode ser outra coisa. Eu tenho lesão na área responsável por isso. Atualmente, o quadro clínico da hemorragia intraparenquimatosa consiste de déficit neurológico piora progressivo do quadro em poucas horas, associado a cefaleia intensa, náuseas e vômitos, redução do nível de consciência. O item correto com erro, é mais sintomas, apesar de consideravelmente mais frequentes do que no AVC isquêmico, não raramente podem se manifestar neste. Tudo que sim. Que é tipo o déficit neurológico focal e tal. Bom, acho que é isso. Por se suspeitar de maior probabilidade de um quadro de AVC agudo, se tratar de um paciente com cuidados clínicos, uma ação pode se dar. Por suspeitar da maior probabilidade de um quadro de AVC agudo, se tratar de uma hemorragia intraparenquimatosa por dados clínicos, a confirmação pode se dar somente com estes dados, né? Eu vou usar simplesmente os dados clínicos para confirmar. A confirmação somente com dados clínicos. Eu não gostaria de deixar isso que passa. Absolutamente essencial a realização de teste de crânio sem contraste para a definição diagnóstica. Considerar intubação endotraqueal se Glasgow menor ou igual a 8 não deve ser guiada somente por um determinado valor de corte de escoma de Glasgow, mas por evidência de baixamento de consciência com sinal claro de insuficiência respiratória, né? Aí sem dúvida. Aí. Não vou adicionar a agenda, né? Tema que eu gosto, que para mim é super interessante, então eu quero refazer aí. Doenças cerebrovasculares. Beleza, né? Nivelamos 3 e ficaram 2 aqui, né? Então nivelamos aqui, hoje nivelamos taquiarritmia, glomerular, tox pós-gestação, e aí ficou doença do refluxo e cerebrovascular para a gente rever e nivelar outra vez aí no próximo momento. E agora, só para finalizar, vou escolher os 3 temas que eu vou nivelar na próxima semana. Na próxima semana não, amanhã. Escolher os 3 temas que eu vou nivelar amanhã. E vamos lá, apagar aqui. Tá filtrado aqui, tá organizado com a incidência. Né? Eu vou escolher aqui. Então, vamos lá. Ética, oncologia e tal. HPV, neoplasia intraepitelial cervical. Intraepitelial. Beleza, vamos deixar só assim. A
Então aqui tem uma de gineco, a gente vai pegar uma de pneumo aqui, que é da clínica, né? Da clínica com a pediatria, basicamente. Asma. Nódulos e câncer de tireoide. Vamos lá. Nódulos e câncer de tireoide. Nódulos e câncer de tireoide. E aí vai para endócrino, né? Mais pensando no lado da cirurgia. Vamos ver aqui alguma coisa de... Aqui, um asma na pediatria, né? Mas faltam dois, né? Asma na pediatria, diabetes crônica, hemorragia digestiva alta. Clínica a gente já tem tal. Vamos botar um asma na pediatria aqui então. Asma na pediatria. Eu gosto bastante dos temas da pediatria, né? Por mais que não domine assim. Cardiopatias congênitas, endometriose, hemoterino, DST, hemorragia digestiva alta. O que a gente tem aqui de... Então, um GO, um pediatria, um cirurgia, um clínica, mais um GO ou pediatria. Mais um GO ou pediatria. Preventivo seria interessante, mas não tem muita coisa, né? Infecção do trato urinário. Infecção do trato urinário. Não, mas tinha que ser ou GO ou pediatria. Eu quero, porque eu quero. Então vamos para DST, que está falando mais de GO. Vai, DST. É IST, né? Mas beleza, então. Ficam aí os temas para amanhã, já registrados, inclusive. Falou.